Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo ao Desafio 365 Dias. E na aula de hoje a gente vai estar vendo um movimento clássico aí dos atentados que envolve um ataque com objetos perfurantes ou cortantes, que é a nossa estocada de baixo para cima, que pode ser ali a linha das costelas ou do abdômen, enfim, não importa, mas é aquela estocada que o cara ou ele vem, te segura, ou ele já vem direto para estocar lá de cima para baixo. Aquela estocada que as pessoas insistem em tentar segurar com as duas mãos. Eu não entendo por que as pessoas tentam fazer isso, né? Que o cara vem estocar lá, ele tenta fazer tipo isso aqui. A pior besteira que você pode fazer é tentar fazer isso. Mas enfim, as pessoas continuam aplicando isso e continuam morrendo por causa disso. Mas eu vi a história lá do fulano e tal que, né, conseguiu tirar a faca. Beleza, cara, pode ser um, pode ser dois, mas para cada um, dois que conseguem, tem outros 20, 30 que morreram tentando fazer exatamente a mesma coisa. Então você não pode levar em consideração nesse um ou dois. E os outros 20 e 30 que morreram? Não conta? Certo? Se fosse o contrário, aí beleza. Cada 30, 20, a 2, beleza, é uma coisa a se considerar. Mas agora, quando é o inverso, não faz sentido, beleza? Então, a gente sabe que em um cenário onde o meu agressor tem um objeto perfurante, ou um objeto cortante, ou um objeto pérfuro cortante, a melhor chance que eu tenho para sobreviver a isso é, no mínimo, também ter um objeto perfurante ou cortante, seja uma caneta, um estilete, uma tesoura, sei lá, um pedaço de vidro, ou enfim, qualquer outra coisa que eu possa utilizar para perfurar ou cortar o meu agressor. Então, um saca-rolha, certo? Aqui nesse caso a gente vai estar usando o cenário com faca, porque se você está me assistindo nesse momento, eu espero sinceramente que a essa altura a gente já está no episódio, sei lá, quase 200, 170, 100, eu não sei o episódio que a gente está, mas enfim, a essa altura eu já espero que você tenha uma faca, perfeito? Então qual que é o movimento? Ele vem lá de baixo para cima, certo? Fazendo a estocada. Como é que eu vou estar reagindo a isso? Eu posso ou me afastar ou entrar de uma vez só, certo? Quando eu me afasto, é mais fácil eu utilizar a faca, porque eu vou ter, ao mesmo tempo que eu estou me afastando, então eu estou, digamos assim, perdendo um determinado alcance se comparado ao meu agressor, tá? Então eu preciso utilizar o máximo de envergadura que eu tiver para que eu consiga minar o braço da arma dele. Perfeito? Quando eu estou entrando, aí eu posso utilizar mais o meu antebraço. O que eu quero dizer com isso? Então, se ele vem para estocar e eu vou me afastar, então eu utilizo lá a envergadura da minha faca para estar cortando tanto a mão dele ou o antebraço, tá? Não importa, o importante é que você acerte ele e afasta. No que eu estou afastando, aí eu contra-ataco novamente. Só que para isso funcionar, eu preciso fazer isso de forma gradativa. Outra coisa que é importante, principalmente nessa movimentação, e aqui é um problema de execução e não de técnica, tá? Então o problema é, o cara tá treinando errado, e não é que a técnica não funciona, certo? Mas a gente já vai chegar lá. Outro cenário seria, a estocada vem lá por baixo, eu utilizo o meu antebraço, só que agora em vez de eu me afastar, eu entro, tá? Então em vez de eu ir para trás, eu vou para frente. E aqui sim, como eu estou mais próximo, eu utilizo o meu antebraço longe do meu tronco, não adianta eu usar perto. Se eu fazer isso perto, a faca está perto aqui de mim, não sei se você consegue ver, mas ela está aqui, é fácil para entrar. Então eu tenho que usar meu antebraço longe. Então a estocada entra, ó, meu braço está longe e eu vou levando ela aí, eu entro, tá? Se eu faço isso próximo, ele vem para estocar. Eu faço isso aqui, ó, onde é que tá a faca? Ela vai entrar. Então eu tenho que usar ela longe e aí eu entro. E aí eu estoco, posso tocar tanto por baixo quanto por cima. Aí vai depender de cada situação. Ou sai, contra-ataca, ou entra. E aí entra a parte da execução do movimento. Qual que é o problema aqui? É a forma como o seu parceiro de treino está executando a movimentação. Então você não pode apenas se preocupar com a sua movimentação. Se você está treinando, você tem que se preocupar com a movimentação do cara que está treinando junto contigo, para ver se ele também não está fazendo alguma coisa de errado. Porque se ele tiver,
tanto o seu treino quanto o treino dele saem prejudicados. Por exemplo, quer ver? Ó, não vou falar nada, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, fique esperto. Vamos ver se ele vai se atentar e vai corrigir. A mesma movimentação. Você fez lá o movimento, ó, ele acabou de fazer. Percebeu o que você fez? Parado. Ficou parado. Isso que o Kleber acabou de fazer não existe, tá? Então ele vem atacar, eu saí e esse braço fica aqui. Isso não existe. Aí vem o cara lá e fala, o cara vem para estocar, aí você sai, aí você ataca por baixo, por cima, chuta, dá cabeçada e faz um monte de coisa. Mas assim, isso não existe. O que vai acontecer? Ele vai estocar, eu vou afastar e ele vai recolher o braço, certo? Para ele tentar atacar de novo, para ele tentar mudar o movimento ou algo nesse sentido. Então é nesse espaço de tempo que eu tenho para aplicar a movimentação completa, de afastar, acelerar e contra-atacar. É difícil? Sim, só que você tem que fazer isso na forma proporcional. Então não adianta você tentar fazer rápido agora se você ainda não pegou a ideia do exercício. Então eu vou diminuir a velocidade, ele vai diminuir a velocidade, mas sem tirar a essência do movimento. Se ele fosse fazer devagarzinho, como é que seria? Ele faz devagar, ele estoca e ele volta. Esse é o movimento. Então você estocou e voltou. A única coisa que ele fez foi fazer devagar. Eu faço a mesma coisa. Eu saio devagar, acelero e corto. Ó, e ele foi e voltou. E eu vou repetindo, 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 até que eu vou adicionando a velocidade, onde ele ataca e eu já corto novamente, certo? Então ele entra e sai, e aí eu vou pegar ou não o braço dele, dependendo ali da movimentação. Se pegar, ótimo, se não pegar, você continua entrando, dá sequência na movimentação. Então ele estacou, eu tirei, cortei, se ele vier para frente eu continuo atacando. Isso mesmo vale principalmente para o movimento próximo. Aqui como eu estou saindo, se ele recolher o braço, é uma coisa. Agora quando eu faço isso próximo, então ele atacou lá e eu faço isso aqui perto, novamente, se eu tiver com o braço muito aqui, vai entrar. E quando a faca já voltar, ele pode atacar pelo mesmo lugar, ele pode mudar a movimentação, ele pode atacar por dentro, por fora, enfim. Então por isso que eu tenho que manter longe e aí contra-atacar. Então se ele vem e volta, eu já estou aqui dentro. Porque meu braço estava longe e eu consegui contra-atacar, seja embaixo ou em cima. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Forte abraço, te vejo amanhã. Mabuhay!